Olá, tudo bem? Eu sou a Ana, sou líder técnica da Women Code aqui em Recife e essa é a terceira aula do nosso curso de tópicos especiais em Data Science. Nas nossas primeiras aulas, nós discutimos o conceito da ciência de dados, discutimos também algumas das principais aplicações da ciência de dados e a partir da aula de hoje a gente vai falar sobre algumas das principais disciplinas que podem ser usadas em conjunto com Data Science para apoiar o processo de análise dos dados. Então, a partir de hoje, a gente vai falar sobre o uso da ciência de dados em conjunto com estatística, com programação, com machine learning, com data mining, com visualização de dados. Dessa forma, na aula de hoje, introduziremos o conceito de estatística e algumas das suas principais operações. Depois, nós entenderemos como essas operações podem ser usadas em conjunto com data science para apoiar o processo de análise dos dados e tomada de decisão. Vamos lá? A estatística é o uso da matemática para realizar análises técnicas sobre os dados. Assim, a estatística auxilia no cálculo de valores numéricos dentre os dados em estudo que sejam relevantes para o que se deseja descobrir. Por exemplo, se nós precisarmos analisar a distribuição de cientistas de dados no Brasil e qual o salário médio pago para esses profissionais, nós podemos fazer isso com medidas estatísticas aplicadas sobre a quantidade atual desses profissionais no Brasil e sobre o valor da remuneração desses profissionais. Dessa forma, estaremos usando os dados numéricos presentes no nosso conjunto de dados em análise para obter conhecimento com o uso da estatística. A estatística pode ser descritiva ou inferencial. Na estatística descritiva, as características dos dados são usadas para descrevê-los e compreendê-los por meio do uso de cálculos numéricos ou gráficos e tabelas. Por exemplo, digamos que você queira descobrir quanto em média você gastou em delivery de refeição durante a quarentena. Para fazer o cálculo dessa média, é feita a soma dos valores que foram gastos em cada pedido, em restaurante, por exemplo, e o resultado é dividido pela quantidade de vezes que você fez algum pedido. Assim, você terá o valor médio gasto com pedidos via aplicativo durante a quarentena. A média é apenas um exemplo de operações estatísticas que podem ser usadas para analisar dados e é um exemplo de medida de tendência central. As medidas de tendência central são usadas para escolher um número que melhor indica a localização dos dados, que é o que nós acabamos de fazer calculando o valor médio dos pedidos feitos durante a quarentena. Outros exemplos desse tipo de medida são a mediana e a moda. Para nós entendermos melhor, podemos usar também o valor que melhor indica o quanto foi gasto em cada corrida de Uber durante o ano. Esse valor também pode ser encontrado com o cálculo da média sobre o valor das corridas feitas em 2020, que, como a gente aprendeu, é feito com a soma dos valores dessas corridas dividida pela sua quantidade. Fácil, né? Bem, além das medidas de tendência central, existem também as medidas de dispersão. As medidas de dispersão são usadas para descobrirmos quanto os valores estão dispersos ou separados entre si. São exemplos de medidas de dispersão a variância e o desvio padrão. Calma que eu vou explicar. Usando o mesmo exemplo das corridas de Uber, um desvio padrão alto quer dizer que os valores das corridas não foram tão próximos do valor da média e, portanto, ficaram distantes ou dispersos entre si. Por essa razão, o desvio padrão é uma medida de dispersão. Na estatística inferencial,
Um conjunto menor de dados é usado como referência para que se faça generalizações sobre um conjunto maior de dados. Basicamente, são feitas inferências e predições sobre uma quantidade maior de dados, tendo como base uma quantidade menor de dados. Complicou agora, né? Calma que a gente vai entender melhor agora com esse exemplo. Após analisar a média dos valores dos pedidos feitos pela população de usuários do iFood da cidade de Recife, podemos usar a estatística inferencial para expandir os resultados para a população de Pernambuco inteira. Assim, estaremos usando os dados dos usuários do iFood da cidade de Recife, que é o nosso conjunto menor de dados, para fazer generalizações sobre os usuários do estado inteiro de Pernambuco, que é o nosso conjunto maior de dados. Ok, mas como essas medidas estatísticas que nós estudamos podem ser utilizadas em Data Science? Vamos lá. Vamos começar aprendendo alguns termos estatísticos importantes para a Data Science. O nosso primeiro termo é o termo população. A população é a fonte dos dados em estudo. Se trouxermos para o nosso exemplo do iFood, podemos dizer que a população é o banco de dados onde o iFood guarda os dados dos pedidos feitos por todos os seus usuários. Um outro conceito importante é o conceito de amostra. A amostra é um subconjunto da população, ou seja, uma parte dessa população. Assim, um exemplo da amostra da população de pedidos de usuários do iFood é um conjunto de pedidos realizados durante um determinado período de tempo, por exemplo, pedidos realizados durante a quarentena. Temos ainda o termo variável. A variável ou item de dado é também um conceito importante e bastante utilizado em Data Science. Ele representa qualquer característica que pode ser medida ou contada. No nosso exemplo das corridas de Uber, o valor da corrida e a quantidade de corridas podem ser consideradas variáveis. Usando os conceitos que aprendemos, a estatística pode ser usada em Data Science para que os cientistas e analistas de dados possam procurar tendências e mudanças que sejam muito significativas nesses dados. Para exemplificar, trouxemos a Bia novamente para falarmos sobre tendência em estatística, que nada mais é do que um valor típico. Mas o que é um valor típico? Bem, um valor típico é um valor que costuma acontecer com frequência para uma distribuição de probabilidades dentro de valores possíveis. Para ficar mais claro, a tendência de valor dos pedidos da Bia é o valor que melhor representa quanto ela gasta em média por pedido feito. Lembra da média? Lembra também que a média é uma medida de tendência central? Pois é, tentando descobrir a tendência de valor dos pedidos feitos pela Bia, estamos usando estatística aplicada à Data Science. Mas em que isso pode nos ajudar? Bem, analisando os dados numéricos da Bia com o uso da estatística, o cientista de dados poderá descobrir mudanças nas tendências dos seus pedidos
E caso haja uma queda na quantidade de pedidos realizados, por exemplo, o problema poderá ser investigado e soluções como o oferecimento de cupons de desconto poderão ser propostas. Também podem ser realizadas análises mais profundas. Por exemplo, pode ser importante saber por que a quantidade de pedidos de um usuário em determinado restaurante caiu bruscamente. Por exemplo, digamos que a Bia virou vegetariana, parou de fazer pedidos de fast food e passou a pedir comida mais saudável em restaurantes diferentes. Perceber essas mudanças e passar a dar sugestões relacionadas a elas pode ajudar na satisfação do cliente. Isso é a ciência de dados aliada à estatística, auxiliando na análise das alterações das preferências dos usuários. Em resumo, a estatística, em conjunto com a ciência de dados, ajuda a acompanhar as alterações nas preferências dos usuários. Acompanhar essas alterações, entender as preferências dos usuários, entender o que mudou, pode auxiliar na implementação de mudanças que ajudem na satisfação desse usuário e consequente manutenção dele como um cliente. E para terminarmos, aqui vai a curiosidade da aula de hoje. Se você é cliente do famoso roxinho Nubank, deve ter recebido um e-mail com a sua retrospectiva 2020. E se a gente está trazendo esse exemplo para essa aula, é porque é isso mesmo que você pensou. Basicamente, tudo ali foi feito com estatística e data science, usando das operações mais simples, como a média dos valores gastos com equipamento para ginástica ou produtos para o doguinho durante o ano, que foi o que a gente aprendeu hoje, né, fazer o cálculo da média, até aquelas operações mais complexas, como o desvio padrão desses valores. Na próxima aula, vamos discutir o uso da programação em Data Science. Até lá! Obrigada!